Quero compartilhar uma palavra pautada num tema de extrema importância para a vida cristã. Todos nós, como filhos de Deus, precisamos manter os nossos pensamentos sempre pautados neste ponto. Não podemos perder de foco este ponto como uma referência para as decisões que tomamos na vida, para todas as nossas escolhas, nossos comportamentos, nossa maneira de pensar, de falar e de agir. Pastor, que ponto é este? É o temor. Eu quero falar a respeito do tolo e do sábio. Temor é o que difere o tolo do sábio. Temor é algo muito sério, porque ele te coloca numa posição correta diante de Deus. Pastor, o que seria o tolo? Tolo é aquele que não tem juízo, ele não é inteligente. Tolo é aquele que anda no pecado. Tolo é aquele que não tem ações pautadas em valores divinos de Deus, e ele naturalmente escolhe ser um opositor de Deus, o que não é possível ao homem. E o homem pode sim, com os seus pecados, fazer oposição a Deus. As pessoas não pensam assim. Mas se Deus se aborrece do pecado, se Deus traz juízo sobre o pecado e sobre o pecador que todos somos carentes da misericórdia e do perdão de Deus para sairmos dessa posição de juízo. Todos pecaram e já estão condenados, porque já estão perdidos nos seus delitos e pecados. Precisamos justamente o quê? Do arrependimento e da aceitação do sacrifício de Jesus, uma consciência clara que sem Deus já estamos mortos nos nossos delitos e pecados e consequentemente condenados a uma morte eterna. Então o temor é aquilo que me faz saber que sem Deus eu já estou condenado e que eu preciso dele para andar no padrão que ele espera, que eu não consigo andar sozinho por conta da minha própria concupiscência. Então o tolo é esse falto de inteligência, de juízo, de sabedoria, que acaba andando na sua vontade, cometendo pecado. Pastor, o que seria o sábio? É aquele que age, que fala em conformidade com a palavra de Deus, que tem uma razão para tudo o que faz. Ele é intencional, mediante um padrão divino que ele fala: isso é aceitável a Deus, é assim que eu vou andar. O sábio é aquele que ele tem razão e a moral dele é prudente. Ele tem juízo, ele é santo. Esse é o sábio. Vamos ver o que a palavra fala a respeito dos dois. Salmos 53. A diferença entre o tolo e o sábio não está nas palavras que diz, mas no comportamento que tem. Muitas pessoas confundem conhecimento com sabedoria. Não confunda, para você, conhecimento com sabedoria. Conhecimento muitos o têm, sabedoria poucos. O conhecimento se adquire de forma simples, a sabedoria não. E não é um amontoado de conhecimento que te faz sábio, mas é o temor a Deus que te leva a viver mediante o conhecimento que tem.
Todo mundo sabe que é errado encher a cara, usar drogas, trair seu cônjuge, fazer negócios ilícitos. Então não falta conhecimento sobre o proceder a ninguém, todos sabem. Mas por que não conseguem praticar? Porque não tem sabedoria, que seria a razão e o juízo necessário para praticar o conhecimento que tem. Então nunca confunda sabedoria com conhecimento. Ah, ele que sabe muito. Não, ele pode conhecer muito sobre um tema. Se ele sabe ou não, é o estilo de vida dele, contínuo, que prova se ele realmente é adequado e vive adequadamente ao conhecimento que já adquiriu. Então não vamos confundir as coisas. Hoje nós temos muitos conhecedores, mas poucos sábios, que andam realmente debaixo do temor de Deus. Nós vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do tolo e do sábio. A Bíblia deixa claro qual é o estilo de vida e comportamento que esses dois tipos de pessoas têm. E hoje essa palavra é porque muitos aqui dentro já adquiriram conhecimento, mas ainda não têm sido sábios no seu proceder. E uma vez que não são sábios, não sobra outro comportamento a não ser o tolo. Salmo 53, 1 fala que o tolo, ele fala no seu coração, não a Deus. Ele não reconhece Deus nos seus caminhos. Ele não consegue ver Deus em todas as coisas. Ele não consegue perceber que Deus está com ele, tanto no público como no privado, no secreto. Ele não reconhece Deus nos seus caminhos. O tolo, eles são corruptos. E cometem coisas abomináveis, são iníquos, praticam iniquidade. O tolo é aquele que não consegue fazer o bem sem motivações escusas dentro de si. O tolo é essa pessoa. E o versículo 2 fala que Deus olha do céu sobre os filhos dos homens, e esses somos todos nós, para ver se havia alguém que tivesse entendimento. Olha aqui, lembra, não é que tivesse conhecimento, mas se tivesse entendimento. Ele entendeu o que ele precisava. É mais do que conhecer, é saber. O saber é o que está por trás do conhecer que te edifica. E ele fala que alguém que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Os tolos não buscam a Deus. Os tolos vivem segundo o seu próprio padrão. Então Deus está lá procurando essas pessoas. Cada um deles se virou e eles todos se tornaram imundos. Por quê? Quem não teme a Deus dá lugar para a sua concupiscência. Quem dá lugar para a sua concupiscência comete pecado. Quem comete pecado se torna impuro e imundo. E não há ninguém que faça o bem, porque o homem não é bom e o homem não faz o bem sem Deus. Não confunda ter atitudes boas com fazer o bem. Fazer o bem é um estado contínuo de proceder, o que é muito diferente de ter boas atitudes. Nesse sentido aqui da palavra. E ele deixa claro, nenhum sequer. Então, nós estamos cercados de tolos hoje em dia, porque a maioria dos homens dizem que não há Deus, não reconhecem Deus, não veem Deus nos seus caminhos, não pensam no que fazem. Vamos ouvir um pouco o que é o sábio. Provérbios capítulo 9. A partir do versículo 1 de Provérbios 9. Aqui vem dizendo que a sabedoria, ele usa a sabedoria como um estilo de vida, um padrão comportamental. Porque é isso. O sábio, ele tem um padrão comportamental. Ele é intencional, movido por um padrão comportamental que o avaliza. A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou seus 7 pilares. Já matou seus animais, misturou seu vinho e já preparou a sua mesa.
Já enviou suas criadas, ela clama dos lugares mais altos da cidade. Quem quer que seja simples, que se volte para cá. Quanto àquele que carece de entendimento, ela lhe diz: vem, come do meu pão e bebe do meu vinho que eu tenho misturado. Em outras palavras, o sábio é aquele que tudo que ele faz na vida tem o propósito de não só proteger a vida dele, sustentar a vida dele, como influenciar a vida do próximo. Esse é o resumo desses primeiros versículos. Desses 5 primeiros versículos. Qual o seu estilo de vida? E aí a sabedoria diz para o tolo: ei, abandone os seus caminhos. Abandone os tolos. Ó, abandone os tolos. Ele está falando para o próprio tolo: abandone o tolo. Tolo, abandona o tolo. E vive. E ide pelo caminho do entendimento. Aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si. E o que repreende o homem ímpio adquire para si uma mancha. E hoje está sendo difícil, porque dentro da igreja, quando a gente repreende e reprime, a gente percebe que dentro da igreja está cheio de ímpio. Porque dentro da própria igreja, nós temos sido perseguidos por pregar a palavra de Deus. Por isso que hoje, nesta minha palavra, eu lerei muitos textos, para que você vá para sua casa questionando, se quiser, a palavra, não a mim. Até porque eu não tenho nada de bom de mim mesmo, a não ser a palavra. Dá instrução ao homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo, e ele aumentará o seu entendimento. Versículo 10. O temor do Senhor é o quê? E o conhecimento do santo é o seu? Aqui tem algo muito importante. Você começa a ser sábio por conta do temor. Este temor te leva a buscar conhecer o santo, porque ele é santo. Tudo que vem dele é santo. E neste buscar de conhecer o santo, por conta do temor que te deu essa sabedoria de buscar a fonte correta, você passa a ter entendimento. Porque por meu intermédio teus dias serão multiplicados e os anos da sua vida aumentarão. Em outras palavras, o que a gente mais quer? Ter uma vida longa, ter paz. O que impede isso na vida do homem? Tolices que ele pratica. Então a grande diferença entre o tolo e o sábio está no seu proceder do dia a dia, que não é pautado nas suas vontades, nem no seu entendimento próprio, mas é pautado no temor que ele tem a Deus e naquilo que ele sabe que Deus espera dele. E porque ele sabe que o que Deus espera dele, entende o que Deus espera dele, e nesse comportamento ele anda, ele se torna sábio. Porque ele busca do próprio Deus e do Espírito o entendimento. E esse entendimento é que faz com que ele aplique de maneira correta o seu conhecimento. Que deixa de ser religião, apenas um conhecimento, como muitos hoje em dia têm. Se formos falar de Bíblia, muitos sabem falar, inclusive textos sobre o casamento, mas não têm entendimento e nem sabedoria para tocar um casamento. Hoje muitos sabem recitar textos e conhecem textos da palavra sobre criar filhos, mas o seu comportamento, no seu entendimento, fica claro pelo seu comportamento que são falta de entendimento, porque o seu proceder não é coerente com o próprio conhecimento que tem. Só que a verdade é essa: conhecimento não é sinônimo de entendimento, muito menos de prática. Você precisa do Espírito para isso. Então, o tolo
ele ignora Deus, e o sábio busca reconhecer Deus nos seus caminhos e segue Deus nos seus caminhos. Ele não abre mão disso. Em Provérbios, volta um pouquinho para trás, capítulo 3, ele dá direção clara como o sábio, o filho de Deus, que espera-se que seja sábio, deve proceder. Fala assim: meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarda no teu coração os meus mandamentos. Sabe por quê? Porque eles estenderão os teus dias e acrescentará vida longa e paz. Você quer, todo mundo no mundo quer ter o quê? Saúde e paz. Quer ter saúde e paz? Você precisa fazer o que está aí: guardar o coração. Só o sábio guarda o coração. Guardar o coração e seguir os mandamentos. A sua vida vai ser outra. Quem guarda o coração e segue o mandamento, esse é o sábio. E ele fala assim: que a misericórdia e a verdade não te abandonem. Espera aí, se está falando que abandona, é porque você a tem, ou a tinha. E eu vejo muitos irmãos que já andaram em novidade de vida, perdendo essa novidade de vida, começando a ter problemas graves na sua vida. Por quê, pastor? Porque a misericórdia de Deus se apartou da vida dele. Como assim, pastor? Pessoas que andam na prática do pecado, sem se arrepender dos seus pecados, já não há mais sacrifício pelos pecados. Isso é apostasia. Isso é extinguir o espírito. Isso é o que a palavra fala: não apagueis o espírito. E hoje eu vejo irmãos tolos que estão vivendo uma vida réproba, que porque estão extinguindo o espírito, porque não temem mais a Deus, dando ouvido a coisas e a pessoas que não deveriam dar, que são faltas de entendimento que trazem engano. E por conta desse engano estão se permitindo, porque no fundo querem também serem enganados, mudar o seu proceder em relação à santidade de Deus. E são culpados. E quando você peca deliberadamente, já não há mais remissão para os seus pecados, nem misericórdia. Eu não entendo cristãos adúlteros. Se o cara é adúltero, ele não é cristão. Eu não entendo cristãos que vivem na prática da pornografia. Ainda não é cristão, precisa se converter, precisa nascer de novo. A Bíblia fala: aquele que é nascido de Deus não vive na prática. Não é que ele não vai cair em um pecado. Aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso, está escrito. Então, eu posso pecar? Maria pode pecar? Podemos. O que é isso? Um acidente de percurso, não uma prática. A vida do crente, o pecado não é prática. A vida do crente é um acidente de percurso. Se há pecado contínuo sendo praticado, é porque não há temor. Se não há temor, está afrontando Deus. Se está afrontando Deus, está debaixo de juízo e condenação. Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Então, por exemplo, fornicação. Hoje os jovens na igreja andam em fornicação. Não nasceram de novo, não temem a Deus, são incrédulos. Como é que o jovem anda em fornicação? Ele não crê em Deus. Não, eu creio. Se você cresce em Deus, você não fazia isso, porque isso daí é abominável a Deus, é uma prática impura. Se você morre nessa prática, você entende o quê? Que Deus estava fazendo de conta que nunca viu? Ah, é meu filho pode viver em pecado, mas o outro lá, que não é meu filho, eu mando ele para o inferno. Eu não estou entendendo. É assim que Deus age? Então Deus dá desconto para quem é filho e não dá. Que pai é esse? Pastor, que palavra dura. E quem disse que santidade é moleza?
Olha só, será que o que o pastor está falando é verdade? Eu vou te mostrar na Bíblia. Já que você não lê, a gente lê para você. 2 Crônicas, capítulo 19, o rei Josafá levanta os juízes quando a nação está ajuntada e precisa organizar a nação. Ele coloca e ele fala para os juízes o seguinte: vocês vão julgar o povo. Sabe como é que vocês vão julgar o povo? Baseado no caráter de Deus. Vocês vão julgar o povo baseado não é no caráter de vocês, porque no caráter de vocês é o seguinte: mas eu fiquei com uma dó do Alevato, ele tem essa cara de bonzinho, né? Ele é tão jóia, quietinho, bonzinho, educado. Eu vou dar um desconto para ele. Momô então nem fala, acho que ela nunca matou nem formiga. Não, você faz isso, Momô. Não, mas você é tão bonitinha, né? Parece a vida toda que tem 18 anos. Já está até grávida, casada. Já viram, né? Essa é a maneira do homem. Não é a maneira de Deus. Essa é a maneira do homem. O rei Josafá chama os juízes e fala o seguinte: olha só, vocês vão trabalhar, tem que ser debaixo do temor do Senhor. Não é no seu padrão, é no padrão de Deus. Toma cuidado para viver, para fazer as coisas, porque no Senhor, nosso Deus, não há injustiça. É justo, eu deixo ela passar com o problema dela, mas condeno o outro no mesmo problema? É justo ou não? Não, lógico que não. Deus não é assim. Deus trata. Tanto Deus não é assim, que Ele fala: olha só, juízes, em Deus não há parcialidade. Não há parcialidade. Deus é imparcial. Não há parcialidade. Não tem a minha turma, a outra turma. Você vai sofrer o dano do que você faz. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Deus não aceita suborno. Olha o que... Por quê? Tem gente... Não, mas é que eu vou lá na igreja, eu vou fazer uma boa ação, né? O cara peca, aí ele arruma uma instituição. Os ricos muitas vezes fazem isso, né? Eles vivem uma vida profana, promíscua, adúltera, mas ele pega uma porcentagem da empresa dele e dá para uma ação social. Ele dá lá para um instituto, ele dá lá para uma ONG o dinheiro para fazer o bem para as pessoas. Deus sabe que eu faço bem. Não, Deus sabe que você é um sem vergonha, mau caráter. Ainda bem que deu dinheiro, mas não vai te ajudar em nada, porque o dinheiro vai bem para os pobres, para você não muda nada. Eu sou imparcial e eu não aceito suborno. Você está achando que eu sou o quê? Olha o texto aí. Você pensa que a tua oferta no domingo paga a sua pornografia? Paga você trair seu esposo e seu marido? Paga a sua mentira? Paga o seu negócio ilícito? Paga a sua ira? Paga os seus... Não paga não, filhão. Você tem que se arrepender e mudar. Não tem isso. Com Deus não tem esse jeitinho brasileiro. Aliás, todo mundo pensa que Deus é brasileiro. O brasileiro já até diz isso. Deus é brasileiro. Deus não é brasileiro. Deus é do céu e nós somos da terra. Nós somos pecadores e precisamos morrer e nascer de novo para ter a natureza do céu. E quem tem a natureza do céu não é pecador, se torna santo. Ponto. Ponto. Pastor, mas esse negócio de ser santo é muito complexo. É escolha diária. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, andar no caminho estreito, entrar pela porta estreita. Ter que escolher com quem anda, com quem fala, onde anda e o que fala. Não, mas isso é muito radical. Não, radical é Deus abrir mão da sua natureza, nascer de uma mulher, ficar 33 anos aqui na terra sendo tentado, sofrer numa cruz, morrer no seu lugar. Isso é radical. Ninguém está pedindo para você pôr coroa de espinho, tomar lança na lateral, ser pregado numa cruz, tomar chicotada, ficar preso, ser injuriado, ser caluniado, ser maltratado, ser tentado em todas as coisas sem nunca ter pecado, ter deixado a sua glória para habitar num corpo mortal que vai ficar preso para a eternidade.
Radical é o que Jesus passou. Deus pedir para a gente andar em santidade não é radical, é o mínimo aceitável diante do sacrifício que Ele fez. Só que nós estamos vivendo em dias que a igreja está brincando de ser igreja. Sabe o que impressiona a Deus? Não é a sua oferta, não é o seu conhecimento. O que impressiona a Deus, o que chama a atenção de Deus para nós é a nossa santidade. É a nossa santidade. É Ele falar: o Ricardo pisava na bola, não está pisando mais. O Ricardo mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Adulterava, não adultera mais. Falava palavrão, não fala mais. Enganava os outros, não engana mais. Ele era irado, não se ira mais. Uau, o Ricardo é uma nova criatura. Por quê? Porque ele me teme. Por quê? Porque ele ouve o meu espírito. Por quê? Porque ele não está fazendo a vontade dele. Por quê? Porque ele está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque ele está amando o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque ele sabe que eu não estou de brincadeira. É isso que chama a atenção de Deus, a nossa santidade. E deixa eu te falar, não é Deus que vai te fazer santo. Ele já abriu todo o caminho para isso. O dia que você nasce de novo e o pecado não mais tem domínio sobre você, como está escrito lá em Romanos, Ele abriu o caminho para a sua santidade. Quando Ele diz que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, acabou com as suas desculpas para não ser santo. Não ser santo é uma escolha sua. É você que escolhe o jeitinho brasileiro nos negócios. É você que escolhe dar mais uma olhadinha. É você que escolhe aquela conversinha. É você que escolhe os amigos que você tem. Você não é mais obrigado a andar com eles. É você que escolhe a vida que tem. Você é resultado das suas escolhas. Você não tem que culpar diabo. Não temos que culpar nosso cônjuge. Somos nós que escolhemos. O problema é que só existe santidade onde há temor ao Senhor. Aonde há temor, há obediência e reverência. Ó, meu mestre de jiu-jitsu está aqui. Pequenininho ele, hein? Quando eu vou treinar com ele, eu tenho temor. O senhor não tem medo? Não, eu não tenho medo. Eu sei que ele me quer bem. Eu sei que ele quer que eu melhore. Mas se eu for abusado, ele me pega. E se eu insistir, ele dá uma apertadinha para eu sentir quem que manda. Porque ele quer me prejudicar? Não, ele quer me colocar dentro dos limites corretos. Ele quer me dar sabedoria. Ele quer organizar as minhas ideias. Ele quer me pôr no meu lugar. Ele quer me trazer uma consciência de que a preta dele, que tem não sei quantos graus, está muito além da minha roxa, por exemplo. Só isso. Você não tem que ter medo de Deus, porque Deus não quer o seu mal. Aliás, Ele não precisa lhe fazer mal. Você já faz mal por conta própria. Você deveria temer a Deus, sabendo que Deus é bom e que o mal que está em mim não precisa Ele pôr. Eu consigo fazer para mim mesmo sozinho, com as minhas estúpidas e tolas escolhas. Mas eu temo é ficar sem Ele para me direcionar. Eu não tenho medo de Deus, porque eu sei que Deus quer o meu bem. Eu temo é ficar sem Deus, porque eu sei que se eu ficar sem Deus, eu faço aquilo que é reprovável, e aí eu já estou condenado, pela minha própria culpa e pelos meus próprios pecados. Deus não precisa fazer nada não. Aliás, seria bom se Ele fizesse. Mas muitas vezes Ele não vai invadir esse seu desejo. Ele não vai te manipular. Você é livre. Quer parecer com Deus? Ele vai te ajudar. Não quer? Assuma a responsabilidade. É muito sério o que está acontecendo na igreja hoje.
A igreja de Jesus está cada vez mais adotando um comportamento de um Deus complacente. Um Deus omisso. Um Deus conivente com as coisas. Deixa eu te falar, não confunda o amor de Deus pela sua criação e pelo homem, porque diz que Ele amou o mundo, com complacência e falta de disciplina e tratativa para com o homem mediante o seu pecado. Não confunda as coisas. Ele disciplina o que ama, Ele corrige o que o ama. E se você decidir não amá-lo e escolher andar longe dos seus caminhos, você também vai seguir isso daí e vai direto para os quintos dos infernos. Porque você escolheu. Porque Ele abriu um novo e vivo caminho e você não quer. Você é esse sem vergonha que decidiu viver por conta própria e fazer de Deus um Papai Noel para te bajular. Quando você dá um dinheirinho, aparece num culto, faz uma oração. Deus não aceita suborno. Lembra que você leu? Lá em 2 Crônicas 19. Não tente comprar Deus. Tem uma versão que fala, não é Deus não aceita suborno, fala Deus não aceita presentes. Eu gosto de ver outras versões. Muito sério. Sabe, Provérbios, a gente está em Provérbios 3, vamos aqui no Provérbios 14. Versículo 16 fala, o homem sábio teme e aparta-se do mal, mas o tolo se enfurece. E olha só, além de se enfurecer, é confiante. Quer dizer, não vou nem falar o que eu pensei. Vou falar assim, ele é uma besta quadrada. Está errado e ainda acha que está certo. O sábio teme, ele olha o mal e fala, cara, eu não vou por aí, porque se eu me meter nessa encrenca, vai dar velha. Não sei nem se eu consigo sair. Porque a minha carne tende para o mal. A minha carne milita contra o Espírito de Deus. A minha carne gosta dessas coisas. Mas o tolo está aí sentado, falando assim, quem esse careca pensa que é para falar desse jeito? Bom, para começar, se você está pensando assim, é porque a carapuça serviu. O problema é do tamanho da sua cabeça. Porque eu só estou lendo a Bíblia. Mas o tolo confia que dá conta do recado, das broncas que ele compra. Dá nada. Na hora de pagar o BO não tem moral. Está condenado. Mas paga de sábio. Não é sábio. O sábio, ele fala, e aí Deus? Devo continuar essa conversa? Devo ir nesse lugar? Devo fazer esse negócio? É assim que eu toco meu casamento? Qual o padrão do céu? Seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida, no meu, assim como no céu. Porque o pão de cada dia, eu sei que vem do Senhor. Porque se tua mão pesar, ou eu colher dos frutos do meu pecado, eu já estou frito. Então eu preciso que a tua misericórdia se renove sobre a minha cabeça a cada manhã. Eu preciso estar de bem com o Senhor para que a tua graça me baste. Mas o cara está em pecado. É tolo. Você acha que não tem pecado que é bom? Qual seja a sua concupiscência naquela área, para a sua carne o pecado é bom. Se é glutonaria, você ama comer e é gostoso comer. Se é sexo, você vai querer sexo. E esse sexo é bom para a sua carne. Só que comida demais é pecado.
Sexo com a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada, é pecado. Tudo que é pecado, ainda que no presente pareça bom, o fim é mau. Só o tolo não vê isso. Só o tolo não vê isso. Por quê? Porque ele não é convencido do seu pecado. Por que ele não é convencido do seu pecado? Porque ele não se aproxima de Deus. Quem convence do pecado? O Espírito Santo. Mas ele não quer ter comunhão com o Espírito Santo. Ele aparece na igreja de domingo, uma vez por mês, 2 vezes no mês, e acha que tem o quê? Uma atmosfera aqui. O ar, irmão, está poluído, tá? Tem gente que pensa que tem um ar assim que você respira, fica o santo. Não, você fica santo fazendo escolhas. Tem gente, pastor, você pode fazer uma oração pela minha vida? Eu posso, irmão. Mas a minha oração não tem mais poder que as suas escolhas. A minha oração não é mais forte que a sua agenda, que você ainda não mudou. Eu oro aqui, sabe o que a Bíblia faz? Eu oro, pode expulsar o demônio? Sim ou não? Sim, eu espero que também saia. Só que tem um problema. Você expulsa, mamãe. A Bíblia fala que o demônio vai embora, a gente limpa a casa, ministra para o cara. Só que ele sai daqui, não escolhe andar na presença. Ele não escolhe adornar a casa com as coisas de Deus. A Bíblia fala que aquele espírito atormentador vai embora, busca 7 espíritos piores do que ele volta para a vida dessa pessoa, e se a casa estiver vazia, ele entra com os 7, sabe para quê? Para aumentar a resistência da próxima vez que for tentar ser expulso. Está escrito aí na sua Bíblia. Então tem gente que eu nem oro. Tem gente que já orou, eu falo, mas eu estou vendo que no fundo é remorso, não tem arrependimento, ama o pecado. Eu ministro, eu prego. Quando eu prego e vejo que não tem arrependimento, não tem nada, eu nem oro. Senão vai ficar pior. O segundo estado, como diz esse texto, o segundo estado é pior que o primeiro. Tem gente que eu nem oro. Porque se eu expulsar aquele demônio, ele na verdade, ele já está enamorado pelo pecado. Ele volta lá, peca de novo. O segundo estágio é pior. Porque no fundo, é remorso, peso na consciência, ele foi descoberto. Ele na verdade não está arrependido, ele só está querendo limpar a cara dele, arrumar a imagem dele. E lido com isso aqui demais, na igreja. Sabe, a gente precisa tomar cuidado com quem a gente anda. A gente precisa tomar cuidado com quem a gente anda conversando, trocando ideia. E quando a gente não tem temor, a gente dá ideia errada. Adão deu ideia errada lá no jardim. A serpente estava no jardim, falando besteira com a Eva, trocando umas ideias erradas. Quem é que tinha que cuidar do jardim? Deus falou para Deus falou, Adão, cuida do jardim. Protege o jardim. Ué, se tem que proteger, eu tenho autoridade para me impor. Eu tenho autoridade para me posicionar. Ele mandou proteger. A serpente está lá falando besteira. Deu conversa errada, resultado errado. Tem muita gente dando conversa errada. Resultado errado. As más conversações corrompem os bons costumes. A sua mente conversa com as drogas que você assiste nisso aqui. E daqui a pouco você está questionando o seu pastor, questionando a sua esposa, questionando a Bíblia, questionando o santo, questionando o certo. Porque o diabo veio para corromper. Igual lá no jardim, estava tudo certo no jardim. A serpente estava lá. Quando a serpente foi amaldiçoada, o que Deus falou? Da mulher nascerá aquele que vai fazer o quê? Pisar a sua? Quem fez isso? O segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus. Ué, a missão de Jesus era fazer aquilo que o primeiro não fez. Sabe o que o primeiro não fez? Quando a serpente conversou com aquela conversa fiada, ele tinha que ter ido lá e
parou a palhaçada aqui, esse assunto acabou. Aliás, sai do meu jardim. Ou já dá logo uma pisada na cabeça e matar logo aquela serpente. Porque ele tinha autoridade para isso. Deus deu para ele. Mas ele não fez. Você não é santo porque você não quer. Porque você gosta de bater papo com a serpente, com a internet, com os amigos do trabalho. Você não se posiciona com o que é errado. A gente precisa saber o que padrão de Deus é errado. Lá em 1 Coríntios 6, capítulo 9, fala uma lista clara de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Você convive, chama de amigo pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Alô? Estão acordados? Tem gente dormindo, hein? Eu vejo daqui. Se está dormindo numa dessa, não sei mais o que consegue. Vamos lá? Posso continuar? Abriu aí? 1 Coríntios 9, 6? Perdão, 1 Coríntios 6, a partir do 9. Não vos enganeis. Tem que ficar esperto. Há serpentes por aí. Olha só. Injusto não herda o reino de Deus, no início do versículo. Cara é injusto, já está fora. Fornicador, está fora. Idólatra, está fora. Adúltero, está fora. Efeminado, está fora. Abusadores de si mesmo com sexo masculino, já deu para entender o que é. Está fora. Ah, pastor, está fora. Está escrito aí na sua Bíblia. Parece que não está mais? Versículo 10. Ladrões, está fora. Cobiçosos, está fora. Bêbados, está fora. Difamadores, fala mal dos outros, queima o filme de todo mundo, está fora. Extorquidores, está fora. Não vão herdar o reino de Deus. Eu não tenho amizade com... O cara passou perto dessa lista, não é meu amigo. É meu conhecido. Se eu tiver que conviver com ele numa instância, vou falar a verdade. Isso é pecado, você vai para o inferno com essa droga aí. Ah, eu não concordo, problema seu. Não mudou a Bíblia a sua opinião. Ah, eu não acredito na Bíblia. Mais um problema seu. Também não é problema meu. Eu acredito. Sabe qual é o problema, irmão? A igreja, ela fica se constrangendo. Ah, o que eles vão pensar? Não importa o que eles vão pensar, importa o que Deus está pensando. Importa como a minha vida vai estar. Sabe? A igreja hoje tem cristãos, mas todo mundo está fazendo. Você é todo mundo? Filho de... Irmão, eu tenho 3 meninos. Um está aqui, ó. Rapaz, eu falo para ele. Parceiro, me representa. Você é meu filho, me representa. Anda na linha e tem uma régua. É liberdade dele de expressão. Quando ele ficar adulto, pagar as contas dele e sair de casa. Aqui em casa nós temos regra. Aqui em casa tem padrão. Aqui em casa ele me representa. Se ele sair, eu vou... Infelizmente, talvez eu tenha que falar, olha só, aí foi ele que escolheu, a educação certa eu dei. Diante de Deus, eu cumpri a minha tarefa. Tem moleza? É isso aí. Tem moleza não. O outro está lá no quartel hoje. Pô, pai, domingo, quartel. Faz muito bem. Tu é boy. Cresceu com tudo do bom e do melhor aqui na igreja. Vai para o quartel servir um pouco lá. Ver o mundo como é com outra lente. Pai, ontem, 5 horas em pé no sol, todo mundo passando mal, sem água. Eu falei, que coisa boa.
Você está descobrindo que um homem fica em pé no sol. Você está descobrindo que um homem não morre sem água. Você está descobrindo que você tem duas pernas e pode aguentar. Você está descobrindo que você é mais forte do que você pensava. Você está descobrindo que o mundo é igual para todos, é o mesmo sol para todos. Você está descobrindo que todo mundo é feito do mesmo material, que ali não tem mais dinheiro, menos dinheiro, preto, branco, rico, pobre, mais inteligente. Ali todo mundo é igual. Você está começando a entender como é o reino de Deus. Aí ligou para o irmão nos Estados Unidos. Irmão, preciso da tua ajuda. Tomei uma anotação, meu coturno não estava brilhando. Meu coturno, irmão, eu estou até mais forte. Eu graxei muito aquele coturno com ele, não brilhou. Mas a gente não foi sábio. Tinha que ter ligado para o irmão, que já serviu o exército. O irmão, vou dar o bizu. Vai lá no meu armário, tem uma escovinha especial. Passou aquela, nenhuma mais, aquela vai. Irmãos, eu não acredito. Faz 3 dias que nós gastamos 2 latas de graxa no coturno. Que ele tomou uma anotação no coturno. O outro olhou. Infantaria, vibrador, já chegou. Irmão, isso aí. Tá na tropa. É isso aí. Agora nós somos homem. Tá faltando isso, sabe? Eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu sou da tropa. Tá faltando. Cadê os crentes vibrador? Cadê os crentes? Eu sou de Deus. Eu não faço porque eu sou de Deus. Tá faltando. Tá faltando ter orgulho. Sabe? Ele ligou para mim, o Natan tá fazendo faculdade nos Estados Unidos. Ele ligou para mim, pai. Ontem foi o primeiro dia do meu irmão. Eu estava aqui no quarto, eu estava chorando de alegria por ele. Vai ser ruim, pai, para ele. Vai ser muito ruim. A tropa é ruim, mas é bom. Porque a gente descobre coisas sobre nós que nunca íamos descobrir. A gente devia ser feliz de ser crente, porque a gente está descobrindo sobre a vida cristã, através da vida cristã, coisas que nunca ia descobrir sobre nós, que iam nos matar, mas que porque vamos descobrir, não vamos mais morrer disso. Só que a gente não tem orgulho de sair aí fora e falar, eu sou cristão, eu não traio minha esposa, eu não falo palavrão, eu não tenho conversa fiada, eu não faço isso, eu me visto decentemente, eu me comporto decentemente, eu não vou aprovar essa atitude, porque meu Deus é santo e eu sou santo, eu sou filho de Deus. Todo dia eu mando pro meu filho lá. Essa semana mandei 2 vezes para ele. Eu só escrevo assim, não esqueça a sua identidade. Porque ele está lá com jovens do mundo todo. Tudo novo, eu já passei por isso, irmãos. Fiz faculdade nos Estados Unidos. Me deslumbrei quando cheguei na faculdade. Primeiro semestre da faculdade nos Estados Unidos para mim foi um desespero. Em 6 meses, no primeiro, eu fiz coisas que eu não tinha feito 20 e tantos anos da minha vida. A minha sorte é que minha esposa se converteu. Lá na faculdade, eu conheci ela na faculdade. E eu levei ela para a igreja. E agora eu tinha que dar outro testemunho. Eu louvo a Deus pela minha esposa ter se convertido. Porque eu, aos poucos, fui me envolvendo. Aos poucos, eu fui virando tolo. Fui dando lugar para minha alma. Então eu falo para o meu filho, não esqueça quem você é, meu filho. Você vai ter oportunidade aí, você não tem pai, você não tem mãe, só tem jovem, todo mundo quer curtir, o mundo está nos seus pés. Não tem limites, não tem regras. Você é livre? Não, ninguém é livre. Ou você é de Deus e serve a Deus, ou você serve a sua carne, consequentemente o diabo. Não existe livre. Existe escravo do pecado ou servo de Jesus.
escravo do pecado ou servo de Jesus? A verdade do Evangelho é essa. Sabe? Os nossos dias são dias difíceis. Nós estamos chegando no fim dos tempos. Eu estou abrindo aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha só agora. Olha o que está escrito. Mas conforme suas próprias concupiscências, amontoarão para si o quê? Mestres. O que o mestre faz? Dá conhecimento. Eles vão amontoar para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, corrompendo a verdade, cara. É tenso. Desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas. E aí sabe o que vai acontecer? Aflição. Porque não é fácil chegar num lugar, tá todo mundo agindo de um jeito e você tem que agir de outro. Gera desconforto, gera pressão, gera exposição, gera confronto, aflição. A aflição do seu certo. A aflição de ter que se indispor. Aí ele fala, fazendo a obra de um evangelista. Quer dizer, vai lá, aguenta o tranco e ainda prega. Faz, sabe o quê? Plena demonstração do teu ministério. Em outras palavras, prega e mostra como é que tem que ser. E deixa o pau quebrar. Você tem costa quente. Se você fizer a vontade de Deus no lugar, você tem costa quente. Ainda que você vai parar na prisão igual José, ainda que você vai parar na cova dos leões igual Daniel, ainda que você vai parar na fornalha igual Sadraque, você tem costa quente. Não te garantiu o passar das coisas, não. Você vai ter aflição. Só que a questão da sua vida não é o presente, é o futuro. Eu temo a Deus, não é por causa do presente, somente, mas principalmente por causa do futuro. Meu futuro está ligado no meu presente. Olha, porque já estou pronto, Paulo era sinistro, para ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. A vida, a guerra. Esse evangelho da carochinha, vem para Jesus, de ursinhos carinhosos, tudo vai dar certo. Se Deus te deu o sonho, é porque Ele quer fazer teu sonho. Se Deus deixou você ver, é porque Ele quer que você tenha. Se Deus deixou você sentir, é porque Ele tem prazer. Querido, amado. Vocês sabiam que o pastor que mais tem seguidores no planeta, na internet, no planeta, não é do Brasil só, ele é o maior influencer do
planeta, de qualquer religião, ele é brasileiro, ele só prega isso. Querido, ele fala assim, meu lindo. Irmão, talvez você só vai ser lindo no novo corpo, porque nesse tu é feio também, além de pecador, como eu. Essa cara de bulldog careca, não estou nem aí, eu vou ser santo. Agora você tem que ver que evangelho que você quer. Esse que ajunta comichões para os ouvidos, sendo agradável à tua concupiscência, ao teu umbigo, que não te faz ser santo, que te tira do combate, que você não termina a carreira porque se desvia, que você não guarda mais a fé. Está muito sério esse negócio. Não estamos aqui para ouvir que nós somos lindos. Nós estamos aqui para ouvir que nós somos pecadores e que nós carecemos da misericórdia de Deus e que nós temos que ser santos e que nós estamos aqui para honrar Jesus, porque Ele nos honrou primeiro morrendo naquela cruz, dando algum valor para a gente. Esse é o evangelho de verdade. Nós precisamos parar de imitar o errado, buscar os maus exemplos dentro da igreja eu estou falando. Irmãos, eu não sigo mais pastor que tem Instagram para falar mal dos outros. Até pastor amigo meu, eu não sigo mais. Outro dia, parou de me seguir? Você fica atacando pau na igreja. Eu sou igreja, você é igreja. Você virou inimigo da igreja? Eu não te sigo mais. Eu quero orar pela igreja, amar a igreja e fazer igreja. Não, mas nós estamos aqui, que nós temos que expor. Eu falei, bom, irmão, você vai dar conta. Eu só sei que a maioria fala do cisco, mas não vê a trave. A maioria não entendeu de que espírito é. Como Jesus falou. Pedro queria matar os caras com raio. Jesus falou, ô Pedro, você não sabe de que espírito é não? Tá doidão? Para mim é tolice. Porque da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. A mesma régua que você bota no outro é a que vai vir para você. Então está faltando humildade. Tem muita gente pensando de si mesmo além do que convém. Eu quero me encher de testemunhos de poder de Deus, de salvação. Eu quero me encher de gente santa que me fala como vencer o pecado, como é que ele largou o pecado, como é que ele fez outras coisas. Eu quero me encher de histórias de pessoas que eram e não são mais. Agora os caras fazem Instagram só para mostrar a desgraça do crente que cai. Não, eu quero Instagram que mostra o que Jesus está fazendo na vida das pessoas. Eu quero me inspirar. Eu quero o espírito da profecia que opera sobre mim, como está lá em Apocalipse. Que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Eu quero isso para a minha vida. Então nós vamos ser uma igreja que para de negociar pecado. Com pecado não se negocia, irmãos. 2 Timóteo 3, ele fala que os últimos dias, perigosos tempos sobrevirão. 2 Timóteo 3:1. Os homens serão amantes de si mesmos, não é o que a gente vê hoje? Avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos hoje, eles são blasfemos, desobedientes, não só aos pais, mas aos seus líderes e principalmente a Deus, desobedientes, ingratos. Eu nunca vi uma era de mais ingratidão, e profanos, nunca vi tanta profanação. Está chegando o carnaval nessa cidade. Que Deus tenha misericórdia dessa cidade. Porque o nome de Deus é profanado todo o carnaval aqui. A cruz de Cristo é vituperada em todo o carnaval aqui. Os sons da cidade são para ídolos. Todo o carnaval. Que Deus tenha misericórdia.
E que Deus não se aborreça do nosso pecado. Nosso não, pastor, eu não fiz. Você mora onde? Você já foi arrebatado, querido? Se Deus pesar a mão sobre essa cidade, bate na tua porta também. Se o pecado desse povo subir até o céu, dá velha para a gente também. A gente está aqui. Não, Deus vai me guardar. Talvez até você seja um Ló. Mas talvez a sua esposa é igual a esposa dele e as filhas dele. E você vai chorar quando você perder sua família. Não faça da sua santidade a santidade da sua família. Cada um tem que ter a própria. Então eu não quero, porque eu sei que tem irmãos meus que estão fora da misericórdia de Deus porque não tem se arrependido do estilo de vida que tem tido. Então eu peço que Deus tenha misericórdia dessa cidade, tenha misericórdia da nossa nação. A Bíblia fala: orai pelas vossas autoridades, para que tenhais paz. Em outras palavras, você vai perder a paz se der velha com esses caras. Então, irmãos, que a gente saia desse culto com a seguinte consciência: com Deus não se brinca. Está na hora de virar crente à vera. Quanto mais os últimos dias se revelam aí, né? Esse texto de 2 Timóteo fala no versículo 4, que os homens são traidores, olha só, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Fala se não é isso que nós estamos vivendo. Tendo aparência de piedade. Todo mundo, não, temos que respeitar o próximo, é direito dele. Não, olha, a gente é livre. Ai, não. Tem aparência de piedade, mas nega o poder dela, porque piedade é não faltar com a verdade. Isso é piedade. Eu tenho piedade de alguém quando eu sei que o mal está batendo na porta dele e eu vou lá e impeço que o mal chegue à vida dele. Isso é ser piedoso. Piedoso não é ser silencioso e ele que se dane porque é a escolha que ele fez. Isso não tem piedade nisso. Pelo contrário, isso é maligno. Eu ver o outro se dar mal e ficar quieto. Que o nosso testemunho aí fora, irmãos, seja relevante e realmente que Deus venha se agradar dos filhos que Ele tem na terra. Que nós venhamos verdadeiramente ser uma igreja que é luz do mundo, que é sal da terra. Homens e mulheres que manejam bem essa Bíblia, que nada tem do que se envergonhar, que tem o seu falar, se ensina ou não, o seu proceder é irrepreensível. Para que Deus receba a glória. E para que a gente tenha misericórdia e graça todo dia sobre a nossa cabeça. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra que eu quero deixar para você meditar, em nome de Jesus.